Olá pessoal, tudo bem? Então hoje aí fazendo mais um vídeo da nossa série De Onde Veio, tá? Então hoje eu vou provar para vocês da onde que surge a conhecida identidade trigonométrica fundamental. Essa identidade trigonométrica ela não deixa de ser uma aplicação, né, da, do teorema de Pitágoras, né? Não deixa de ser uma aplicação desse teorema, porém ela é muito mais voltada quando você trabalha com a ideia, né, de funções trigonométricas. Então ela é uma conversão que você faz, né, do teorema de Pitágoras quando você trabalha com a função trigonométrica em si, com o seno e o cosseno, mas você não tem a figura para te auxiliar, tá certo? Então é uma formulação que vem exatamente da ideia de seno, cosseno, né? Mas com a ideia mais da função trigonométrica e não da parte da geometria em si, né? Pensando no triângulo, etc. Certo? Então essa é a formulação aí que eu vou provar para vocês. Por que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo dá sempre igual a 1, tá? Para isso a gente vai montar um triângulo, né? Um triângulo retângulo, certamente, e aplicar nele as relações, né, do teorema de Pitágoras. Então vamos chamar a hipotenusa dele de H e esse aqui eu vou chamar de Czinho, de cateto menor, e esse aqui de Czão, para cateto maior. Vamos usar essa nomenclatura, tá? Então vamos fazer o seguinte, a gente sabe pelo teorema de Pitágoras que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Então é o cateto maior ao quadrado mais o cateto menor ao quadrado, tá certo? Então essa é a relação que o teorema de Pitágoras nos garante que vai existir. Tá, mas e se eu colocar e fizer a mesma coisa, só que aqui dentro dessa fórmula? Então vamos substituir o seno do ângulo, né? Então vamos pegar, né, pensando nesse ângulo daqui, ó, esse ângulo alfa ou θ, se você preferir, tá? Qual que é o seno dele? Bom, seno é cateto oposto, então é o Czinho sobre cateto, quer dizer, sobre hipotenusa. Então a hipotenusa, né, então vai ficar Czinho sobre hipotenusa. Só que é o seno ao quadrado, então eu pego o valor do seno e elevo ao quadrado. E aí eu tenho que somar com quem? Com o valor do cosseno. E aí quem que é o cateto adjacente? É o Czão, certo? Então Czão dividido pela hipotenusa, que também é o H, né? Só que aqui também, né? A situação é que eu tô com o cosseno ao quadrado, então eu elevo esse valor ao quadrado. E isso aqui tem que ser conforme ali ele vai dizer que é igual a 1, né? Mas, né, vamos chamar esse valor de K, né? É um valor que vamos supor que a gente não conheça, né? Aí a gente vai fazer o seguinte, ó, aqui em cima. Vamos fazer então elevar os termos ao quadrado. A gente vai ter então Czinho ao quadrado sobre Hzão ao quadrado. Enquanto que nesse outro aqui a gente vai ter Czão ao quadrado dividido por Hzão ao quadrado, que é igual ao valor K que a gente quer descobrir quanto que é, tá? Aí a gente vem para cá e coloca os dois valores na mesma base, né? Como ambos estão com Hzão ao quadrado, eu posso deixar ambos com o mesmo denominador, né? Então eu vou ter Czinho ao quadrado mais Czão ao quadrado dividido por Hzão ao quadrado. E isso tem que ser igual ao valor K, tá certo? Aí eu jogo esse meu Hzão para cá multiplicando, né? Multiplico, no caso, Hzão ao quadrado dos dois lados, aí eu vou ter Czinho ao quadrado mais Czão ao quadrado, e tem que ser igual a K vezes Hzão ao quadrado. Veja que a gente acabou de chegar exatamente numa formulação que é muito parecida com o teorema de Pitágoras. Só que aí a gente consegue perceber que para que essa formulação aqui equivalha à relação existente no teorema de Pitágoras, o valor do meu K tem que ser igual a 1. Tá certo? Então, para que essa formulação ela de fato funcione, o valor do meu K tem que ser igual a 1. Tá certo? Então, se o meu K for igual a 1, ele vai ser, então, Hzão ao quadrado, que é igual a Czinho ao quadrado mais Czão ao quadrado. Portanto, se o meu K vale 1, eu tenho implícito ali nas minhas funções trigonométricas essa relação de seno quadrado mais cosseno ao quadrado, que é igual a 1, né? Então, basicamente, quando eu trabalho com a identidade trigonométrica, eu continuo trabalhando com a ideia do triângulo, só que esse triângulo está implícito, né? Então, a gente transforma a questão geométrica do triângulo
nessa relação entre as funções trigonométricas de seno e cosseno, em que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado para um determinado, ambos ali para um determinado ângulo, tem que ser então igual a 1, tá certo? Então ficou provado por que essa relação é válida, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de todos e valeu!